Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Camila Gasparim e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre como funciona o meu mestrado, que é o ProfMat. A sigla ProfMat se refere ao mestrado profissional em matemática em rede nacional. Ele é um mestrado que é coordenado pela Sociedade Brasileira de Matemática, a SBM, e pelo INPA, que é o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. Já tem um vídeo aqui de quando eu fiz um curso de verão no INPA, então aproveitem para assistir. Onde eu faço, ele é considerado todo presencial, em períodos normais, né? Agora, com a pandemia, ele tá sendo de forma síncrona, então a gente tem aula online, mas no site ele é caracterizado como semipresencial. E para ele acontecer, precisa das instituições associadas. Então, quem coordena é a SBM e o INPA, mas digamos que quem executa o mestrado é a instituição associada na qual ele acontece. Então, eu vou deixar aqui embaixo um link para o site do ProfMat e lá vocês conseguem ver as instituições associadas por estado. Eu faço na UFSM, que é a Universidade Federal de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. Tem outras instituições associadas no Rio Grande do Sul, mas era a que ficava mais viável para mim. Por ele ser um mestrado em rede nacional, mas que ocorre em instituições associadas, ele vai ter que seguir as diretrizes gerais, então, de quem coordena, mas ele também tem que se adaptar às instituições onde ele acontece. Então, de uma instituição para outra, por mais que a gente faça o ProfMat, eu e uma outra pessoa que faz em outro lugar, pode ser que tenha algumas particularidades diferentes. A ideia do ProfMat é atender professores da rede pública, preferencialmente de ensino, que trabalhem com a educação básica. No edital, para quem começava agora em 2021, obrigatoriamente a pessoa tinha que ser professor. Alguns mestrados, alguns editais anteriores, a pessoa poderia, ser licenciada, enfim, se sobrassem vagas e ela ainda não estivesse trabalhando, ela poderia pegar uma dessas vagas que sobrou, participaria de todo o processo, mas só entraria se sobrassem vagas ali para quem é professor. Atualmente não tem essa opção, tá? No último edital, pelo menos, tinha obrigatoriamente que ser professor, e aí para realizar a inscrição, você tinha que fornecer um documento que comprovasse o seu vínculo com uma escola. E ele diz que é preferencialmente para professores de escola pública, mas eu acredito que de escola privada também possa fazer sem problemas, pelo menos no momento, tá? Isso é uma coisa que tem que olhar bastante, porque os editais eles vão mudando. Então, enfim, é legal ler os últimos para saber como tem sido, mas se atentar muito bem quando sair o próximo edital, porque ele pode ter características especiais. A ênfase do curso, ela é praticamente 100% na parte matemática mesmo. A ideia é que a gente consiga dar uma formação de qualidade para os professores de matemática, para a gente conseguir tornar assim mais exatas as explicações. Tem muita coisa que às vezes é passada em sala de aula de uma forma não tão rigorosa, mas que acaba até fugindo do que, digamos, é correto. Então o ProfMat vem nessa tentativa de suprir essas necessidades de conteúdo dos próprios professores. O que é legal é que todo mundo é professor, então a gente consegue ter uma visão diferente da licenciatura. E aí, as disciplinas, eu vou falar um pouquinho mais sobre como tá sendo o meu primeiro semestre, um pouco mais pessoal, esse vídeo é mais para passar as informações mesmo. Então, se vocês quiserem deixar nos comentários já as dúvidas de vocês, depois eu tento responder aqui mesmo ou no próximo vídeo. Mas essas disciplinas, dependendo de onde a pessoa estudou, ela já viu na graduação praticamente tudo. Assim, não vai mudar muita coisa. Mas a gente sabe que nem todas as instituições usam, se aprofundam muito nessa parte matemática. E aí isso gera alguns professores com uma base um pouco fraca. E aí o ProfMat vem nesse sentido. Então ele pode ser muito difícil para quem tem uma base um pouco mais fraca, e para algumas pessoas podem até achar ele tranquilo, porque já se formaram em instituições que puxavam muito e tinha uma parte de matemática bem pesada. Que a gente sabe que por vezes se é um curso de licenciatura, acredita-se que não precisa se aprofundar tanto, Então o ProfMat vem para ajudar nesse sentido. O curso ele tem 7 disciplinas obrigatórias, sendo 6 disciplinas mais uma que é de verão, e tem 2 disciplinas eletivas. Essas disciplinas eletivas, se você olhar no site, tem
várias ali que entende-se que o aluno poderia escolher, mas não é bem assim. Porque como você está na instituição associada, depende do que a instituição fornece para vocês. Então, às vezes, as eletivas, né, dá aquela ideia de que a gente pode escolher, mas não, vai ser aquelas que a instituição ofertar. Não sei como é em outros polos, mas no meu normalmente é assim. Normalmente eles fornecem as duas e era isso. Então, são 2 disciplinas por semestre, né? Então, no primeiro ano você faz 4 disciplinas, 4 no segundo, as 2 optativas eletivas ficam para o segundo ano e tem a disciplina de verão entre o primeiro e o segundo ano, tá? Então, o primeiro ano, a organização dele, ela é padrão em todas as instituições associadas. Então, todo mundo vai fazer as mesmas disciplinas no primeiro semestre, no segundo, aí faz a disciplina de verão, e aí no segundo ano, que eu acho que pode mudar um pouquinho, se a organização vai ser, por exemplo, primeiro as 2 obrigatórias, e aí no segundo semestre as 2 eletivas, ou se vai ser uma obrigatória e uma eletiva por semestre. Acho que essa organização do segundo ano é um pouco mais flexível, mas do primeiro ano não, por causa do ENC, que eu vou falar na sequência o que é. Além disso tudo, ainda tem o TCC, e tem alguns critérios de formação que são específicos do Profmat, e aí, dependendo da sua instituição associada, ele vai ter critérios para te fornecer um diploma de mestrado, tá? Então, eu sei que foi comentado isso na primeira reunião que a gente teve com a coordenadora, mas eu não lembro exatamente o que é do Profmat e o que era da minha instituição. Mas eu sei que para concluir o curso tem que fazer o TCC e aí publicar um artigo com um produto educacional e tem um teste de língua estrangeira também que a gente tem que fornecer. Eu não sei se isso tudo é do Profmat ou o que ali é da minha instituição, mas eu sei que a gente tem que fazer algumas coisinhas a mais por causa da UFSM, que ela exige isso, tá? Então aí vale se informar na sua instituição como é que vai funcionar. O material didático oficial são os livros da coleção do Profmat da SBM, tem no site deles para vender. Eu vou falar um pouquinho mais se eu usei, se vale a pena, no vídeo que eu quero gravar para vocês. Então, de novo, se tiverem dúvidas, deixem ali nos comentários. E também no site tem muitos vídeos, assim, de todas as disciplinas tem vídeos lá, que complementam tudo que tá no livro. Então, digamos que se você não se adaptar muito bem com o professor, tem esses vídeos extras. É bem legal isso, tá? E é bem legal que todo mundo pode comprar os livros também. E se quiser ir pesquisando, eles são bem interessantes. Tem 2 provas, basicamente, 2 exames importantes no Profmat. O primeiro é o ENA, que é o Exame Nacional de Acesso, que eu quero fazer um vídeo só sobre ele, porque senão esse vídeo vai ficar gigante, que é o exame que a gente faz para entrar no curso. Então, esse ano, por causa da pandemia, ele teve algumas particularidades que cada instituição associada podia escolher entre, acho que era 2 ou 3 estilos de exame de acesso. Então, o meu foi primeiro uma prova online e aí depois a gente teve uma prova presencial. A online era de múltipla escolha e a presencial também era de múltipla escolha. E outras instituições eram um pouquinho diferentes, tá? Mas então tem que fazer essa prova para entrar. Você faz a prova para a sua instituição especificamente. E tem também uma prova para sair, digamos assim, que na verdade é uma prova que você realiza depois da disciplina de verão, né? Depois do primeiro ano da disciplina de verão, que é o ENC, o Exame Nacional de Qualificação, que a ideia é você mostrar que de fato você conseguiu atingir os objetivos das 4 primeiras disciplinas que foram trabalhadas, porque, se não me engano, a disciplina de verão é quase como um reforço para esse ENC. Então, eu vou fazer em fevereiro, acho que final de fevereiro de 2022, né? Tô me preparando para isso, fazendo as disciplinas. E então eu diria que ele é um mestrado assim bem rígido, porque além de você ter que fazer uma prova para entrar, ser aprovado em todas as disciplinas, você ainda tem que fazer mais uma prova para mostrar que você sabe. E o curso não termina aí, porque ainda tem o TCC. Então, até as provas de cada disciplina, uma vez, elas eram padrão. Então, em todas as instituições associadas, eu acho, se fazia a prova que era enviada pelo Profmat. Atualmente, é os professores que montam essa prova. Então, aí vai, né, do que o professor vai querer cobrar. Claro, dentro do que é necessário em cada disciplina, né? Mas, enfim, tem essa rigidez para que quem saia do Profmat saiba mesmo o que está sendo proposto. E também acho legal falar que, por mais que seja um mestrado profissional, então
a gente trabalha enquanto está fazendo ele, também existe a possibilidade de bolsas de estudo. Só que os critérios estão ficando cada vez assim mais exigindo mais coisas para que a pessoa consiga a bolsa. Então, eu, por exemplo, nem consegui me candidatar porque exigia que a pessoa fosse concursada e tivesse sido aprovada já no estágio probatório, que eu acho que é depois de 3 anos que a pessoa passou no concurso. Então, eu que, por exemplo, recém terminei a graduação, não tenho essa possibilidade, né? O que, por um lado, é legal, porque daí os professores que estão há mais tempo trabalhando nas escolas, eles conseguem ter esse mestrado para ajudar a complementar, porque a gente sabe que às vezes é um pouco mais difícil para o professor que, né, já não tá nesse ritmo, digamos, de estudo, para ele entrar no Profmat e continuar com esse mestrado. Então, enfim, para mim fica um pouco complicado, porque eu sou a pessoa que vem de mais longe no meu campus, então se fosse ver, eu sou a pessoa que vou gastar mais para ir até lá, mas isso não é levado em consideração, né? E sim esses outros critérios. Então, pessoal, essa foi uma explicação sobre um pouquinho do que é o Profmat. Essas informações, a maioria estão no site, que eu vou deixar linkado aqui embaixo. E então, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, me contem se vocês são do Profmat, de qual instituição associada, ou se vocês querem entrar, e aí a gente vai conversando e trocando ideia aqui nos comentários. Não esqueçam de curtir o vídeo se vocês gostaram, que me ajuda bastante, e de se inscrever para que quando eu publique os próximos vídeos, vocês não percam eles. Então, nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigada por terem assistido. Beijinhos!